Fala rapaziada do canal, tudo bem? Então, falar aqui um pouquinho atrasado sobre o jogo. Eu estou gravando esse vídeo no dia que ele vai sair, tá? Eu tô gravando agora às 7 da manhã. O vídeo vai sair meio-dia, possivelmente, muito possivelmente. E já começar falando sobre um jogo que, para quem viu o último Fala Vasquinho, eu falei. Eu não esperava que a gente fosse ganhar. Eu esperava um empate na altitude, ainda mais. Só que o empate do jeito que foi uma derrota. Pra mim isso é indiscutível. Acabou que ontem eu não consegui ver o jogo. Eu acabei tendo alguns problemas fora de casa, eu cheguei no final do segundo tempo. Tanto que eu só vi o último gol do Melgar. Tanto que quando eu vi o placar até eu ainda pensei, nossa, então o jogo deve estar. O jogo devia estar pegado, foi o que eu pensei mesmo, a gente empatou e tudo bem, era o que eu esperava, estreia na Sul-Americana. Mas eu acabei descobrindo que não. Eu fui ver o jogo hoje, antes de gravar, eu acordei 6 da manhã, tava vendo o jogo até agora há pouco. Vi alguns melhores momentos, e eu aproveitei que alguns canais já tiveram suas impressões também sobre o jogo e fiquei vendo. E o grande problema não foi isso que aconteceu. Foi um jogo bem pelo contrário, não foi um jogo pegado. Por mais que o placar mostre 3-3, o Vasco tenha mais posse de bola e o Vasco marcou seus gols primeiros, foi um jogo covarde do Carille. Mas ainda assim eu vou ser um pouquinho advogado do diabo pra ele. Mas enfim, vamos deixar o tempo ao tempo, né? Falar agora um pouquinho sobre a escalação do jogo. O Vasco novamente veio no 4-3-3, né? Que nem eu canso de falar. 4-3-3, na prática no ataque vira 4-2-1-3. Foi literalmente o mesmo esquema tático que ele utilizou contra o Santos. As mesmas pessoas, tudo. E mesmas posições também. O grande problema que eu vejo foi o Paulinho entrar como titular hoje. O Paulinho, pra mim, realmente eu acho que o Tietchan deve ter entrado no lugar. E o Garré. O Garré é um jogador que, nos primeiros vídeos aqui no canal, se não me engano, contra o Botafogo, o primeiro vídeo que eu vi aqui no canal, ele foi anunciado pelo Vasco no dia seguinte. Aí no segundo vídeo, eu comento sobre a vinda dele. E que dos três que vieram, né, ele, Nuno e Lloyd, ele era o que eu mais depositava, assim, uma esperança de jogo bonito, né, jogo bom. E até o momento, né, 4 ou 5 jogos, 2 como titulares, foram esse último e o primeiro do Brasileirão. E até o momento ele não se provou isso. Mas dê tempo ao tempo, até o Nuno Moreira tem se provado. E o Nuno Moreira, ele, novamente, eu acho que é 5 jogos e 3 participações de gols. Se eu não me engano, 3 ou 4 participações de gols, em gols. Eu acho que é 4 agora, porque eu não conheço. Então, realmente, vamos dar tempo ao tempo, né? Daqui a pouco pode ser que o Nuno tenha feito uma ótima estreia e acabe o gás, e a mesma coisa com o Lloyd e o Garré. Os dois daqui a pouco pode ser que comece o gás deles e eles acabem com o brasileiro inteiro. Duvido, mas quem garante, né? O futebol não é ciência exata, que nem diria o Jorge Igor. Enfim, o começo de jogo foi um começo de jogo animal. Eu ontem estava fora, eu estava numa festa a trabalho, né, melhor dizendo. Então, acabou que quando teve o primeiro gol do Coutinho, tava eu e o Vascaíno do lado. Eu e o Vascaíno tava discutindo sobre a posição do Vasco nesse Brasileirão, o que era lucro, o que não era. Ele achava que o lucro era o Vasco não ser rebaixado esse ano. Eu já não concordei com ele, tudo. Ele falou que eu iria queimar minha língua sobre o Carille. Eu falei pra ele que eu estou rezando pra isso. E dito isso, comentando sobre a escalação, tudo, começo do jogo, 3 minutos, ponto. Coutinho faz um golaço. Aquela hora pra mim foi animal. Foi o gol que o Coutinho tava querendo fazer o jogo do Santos inteiro, que ele deu 3 ou 4 tentativas de gol daquela mesma posição de chapa. Ele conseguiu fazer agora, de primeira, uma baita assistência. Uma assistência de rebote ali do Piton. Piton ia passar pro Nuno, acabou não indo, ele passa pro Coutinho. Coutinho chama a responsabilidade, coloca a bola embaixo do ombro e fala, ó, ele podia ter passado pro Nuno Moreira, podia ter voltado pro Piton, o Piton cruzava na área pro Verratti. Não, ele vai e ele tenta o gol dali e faz. E aquilo, deu certo, então golaço do Coutinho, no ângulo, tudo. Se não desse certo aí, ia ligar um sinal vermelho, né, de, pô, 3 tentativas no jogo do Santos, outra agora, Coutinho tá bem, ele psicologicamente tá bem, sabe? Mas não, ele é bom.
esse primeiro tempo especial do Coutinho foi um baita de primeiro tempo. Foi um primeiro tempo assim de... Eu vi um pessoal falando que foi um primeiro tempo de craque do Coutinho, sendo bem honesto, eu achei um primeiro tempo muito acima. Mas craque eu não sei. Sendo bem honesto, craque já sei demais, mas opiniões, né? Então... E agora que a gente vai entrar no detalhe. O Vasco, para quem só vê os números, o Vasco, ele abre 2-0 no placar depois, ou com um golaço do Verratti também. Inclusive, hoje o Verratti não marcou de cabeça, então é aquilo, né? O nosso caneludo favorito. E com ele não marcar de cabeça, ele marca o segundo gol, que de novo foi uma baita de uma assistência do Coutinho aos 30 minutos do primeiro tempo. E, de novo, o Coutinho podia ter voltado pro Piton, o Piton cruzava na área, o Verratti, o maior cabeçador do país, sem brincar do mundo. Só ele vinha, fazia, marcava o gol e pronto, acabava. Mas não. O Coutinho realmente ele vê o Verratti entrando na área, o Verratti consegue de primeira batida e dar o 9º gol na temporada dele, se eu não me engano, acho que foi o 9º. Porque o 10º vai vir depois. Então, 9 gols em 9 jogos, se eu não estiver enganado, 9 ou 10 jogos. O Verratti é um baita de um atacante, não tem como tirar isso dele. Mas, novamente, quem vê placar acha que o Vasco estava muito bem, mas que realmente aquilo, quem esperava que ia ser vitória, ou pelo menos uma vitória apertada por conta da altitude, estava pensando que o jogo do Vasco estava mantido. Até porque, se eu não me engano, 6 minutos depois do gol do Verratti, uma falha do Maurício Lemos, se eu não me engano, que ele não... Não é cobra a palavra, ele não marca o atacante do Melgar. O atacante do Melgar dá um baita de um pulo. Nossos 2 zagueiros são altos pra caramba, mas não conseguiram marcar, tudo bem, uma falha, não tem como tirar. E é gol de cabeça deles. Inclusive, até elogiar tá, o novo uniforme do Léo Jardim, assim, um uniforme baita lindo do Vasco atual. Tô esperando os novos da camisa mesmo, né? Camisa 1 e 2, que já deveria ter sido anunciado no Cariocão, ou igual ano passado que o 2 foi no Cariocão e no início do Brasileiro veio aquele do Roberto Dinamite na camisa 1. Mas tudo bem. Dane-se camiseta, eu quero ver futebol. E assim acaba o primeiro tempo. Quem vê isso, o placar do primeiro tempo, vê a posse de bola do Vasco e a estatística do jogo de finalização, pensa, pô, o Vasco tá jogando bem. De verdade, se eu fosse vir aqui e falar só dos melhores momentos, é possível que minha opinião ia sair muito errada. Agora, quem viu o jogo, viu que o esquema tático defensivo do Carille deixou muito a desejar. Muito. O Carille, quando ele perde a bola e o time do Melgar decide contra-atacar com bola rápida, parece que o Vasco não sabe fazer nada. A defesa do Vasco, o Piton é um... Eu vou falar uma coisa assim meio polêmica, mas o lateral esquerdo pra mim, o Piton é maravilhoso. Eu acho ele muito bom, principalmente cruzamento, que é o que a gente precisa. Só que ele tem um defeito que não dá pra ignorar, que é marcação. Mas ele vai estar marcando contra um Flamengo? Não, ele tá marcando o Melgar, do Peru. Numa Sul-Americana, Série B da Libertadores, que nem comentam, né? Então, pô, o Pito não conseguiu fazer nada, o Garré, que ia apoiar ele, o Garré ele entrou como ponta direito, mas ao mesmo tempo ele ia pra esquerda, ele não revisavam nisso, e ia apoiar ele, o Garré lá, levava a bola atrás, 2, 3 vezes a bola atrás do Garré. Então, é aquilo, né? Um pouco, quando o assunto era bola rápida, parece que a defesa do cara ele sabia fazer nada. Nada. Isso no primeiro tempo, tá? No segundo tempo, vou ouvi dizer que vai ser pior. Mas, um minutinho. Tanto que numa das falhas defensivas, que vem a bola no alto, o atacante do... Esqueci o nome do time de novo, Melgar, vem, dá o cabeceio, e aquilo que o Vasco mais está acostumado a fazer, o Vasco levou 3 vezes hoje. Então é ridículo. Desculpa falar aqui, mas é até engraçado, né? Porque o Carille é o técnico retranqueiro, é o técnico que faz muita cera, falaram, né? Ele ganha jogo de placar de 1 ou 2 de diferença e pra ele tá mais que ótimo. Mas, como alguém que viu bastante jogo do Santos ano passado, estou vendo novamente, o Carille parece que ele errou a mesma coisa que ele errava com o Santos no ano passado. O Santos, pra quem não sabe, ele tem um estigma de que, se eu não me engano, é historicamente, tá? Não lembro se é historicamente, foi nas últimas 5, 6 temporadas. Mas ele é um time que leva muito gol de cabeça. Muito. E ano passado, na Série B, não foi diferente.
E chegou agora numa Sul-Americana, o Carille, que ganhou com a Série B do Santos, pior campanha do time da Série A na Série B. Ele vai e tomou o mesmo gol de cabeça ainda. Foi, eu não sei dizer se foi mais falha do Maurício Lemos, né, que no final a falha veio dele. Se foi falha do esquema tático do Carille, que deixou um cara livre para cruzamento, ninguém marcou ele ali, o Paulo Henrique. E é isso, de verdade, dá pra ver, eu acho que eu tô indignado com isso. E, inclusive, até falando agora do Paulo Henrique, eu lembrei também que ele acabou dando um pênalti de graça, outra falha defensiva do jogo do Vasco. Ele, o pessoal do Melgar, não lembro agora qual é o número da pessoa, ele ia chutar a bola, dar um cruzamento no chão ali, se essa é a palavra exata. Mas enfim, na área pro Melgar, pro cara fazer o gol. E o Paulo Henrique ele vai marcar, ele parece que ele tropeça, nesse que ele tropeça, ele joga o pé pra trás esperando pegar a bola. E aí o cara do Melgar, minha opinião, ele meio que se joga assim no campo, tudo, e tá mais que certo. Pô, aquilo, o Paulo Henrique pediu pra ele se jogar e marcar um pênalti, sabe? Mas, felizmente, tanto o Léo Jardim pulou pro lado certo, quanto o cara acabou errando a bola. Então, foi o melhor do mundo pra gente. Porque esse gol podia ter sido decisivo pra gente, tá? Podia o Vasco voltar ferrado com 2-2 no placar pro segundo tempo. Quem sabe até só levando os números em conta, talvez eles fizessem 4-3 na gente. Podia ter sido da hora. Da hora na ironia, né? E o primeiro tempo do Vasco pra mim é isso. Foi um primeiro tempo Nuno Moreira muito bom. Parabéns, Nuno Moreira, de verdade. Esse é o seu quinto jogo, quarta participação em gol. A sua participação vai vir no segundo tempo, mas tudo bem, dane-se. Tô falando do futuro já. Coutinho, primeiro tempo do caramba. Primeiro tempo muito acima. Se ele jogasse assim o que ele jogou. Se ele jogasse esse jogo que ele. Caramba, perdão de nome. Se ele jogasse contra o Santos o que ele jogou nesse jogo, Coutinho tava seleção brasileira de novo, sabe? E isso sem pudor de falar mesmo. Nossa seleção tá ferrada. Então. É isso. Vindo agora pro segundo tempo, eu tenho mais críticas pessoais a fazer aos atletas do Vasco do que ao Carille no segundo tempo, de verdade. Eu vou ser meio advogado do diabo aqui com o Carille, que eu comentei no começo do vídeo. O Vasco novamente marca um gol, agora com a assistência do Nuno Moreira e novamente no Verratti, que parecia que ia sair um gol contra até, de primeiro eu achei que era um gol contra, mas não, foi do Verratti mesmo. E de primeira batida novamente, 10º gol do Verratti com a camisa do Vasco nesse ano. Foi um baita de um golaço do Verratti também, que parecia que ia ser gol contra, mas não foi, então um golaço. A lógica do futebol funciona assim, né? Mas enfim, isso foi aos 56 minutos de jogo, ou seja, 11 minutos do segundo tempo. Aos 70 minutos, o Carille é a grande polêmica do jogo, né? O Carille se acovarda, por assim dizer. Ele tira o Verratti, pra mim mais que certo, já vou justificar, e tira o Paulinho. O Paulinho ele coloca o Tietê e o Verratti ele coloca o Lucas Oliveira, se não me engano, né? Que é o zagueiro que jogou o Cariocão todo com a gente. Ó, novamente, eu vou advogar aqui a favor do Carille e contra. Eu acho que talvez mais contra do que a favor, mas enfim, só ele tá a favor, eu sei que já é impopular. Verratti, Paulinho, Coutinho, tinham que sair mesmo. Não é igual ano passado. Que ano passado o Verratti ele jogava todo o campo e ficava 90 minutos. Esse ano não dá. A gente tá jogando disputando, não estamos jogando, estamos disputando 3 campeonatos. Tudo bem que o Brasileirão disputar é uma palavra forte, mas enfim. E agora a gente não tem mais um jogo por semana, quiçá a Copa do Brasil 2. Agora a gente tem 3. Esse mês o Vasco vai jogar a cada 3 dias seguidos. O mês inteiro de abril. O Verratti, que é uma pessoa de... brincando, tá? 40 anos. Ele não pode ficar em campo todo esse tempo. Coutinho também é... Por mais que nesse último jogo ele fisicamente, os dois últimos, ele aparenta estar fisicamente melhor, ele também é uma pessoa que tem esse estigma de se quebra fácil. Tanto que ano passado ele se quebrou fácil, 2 vezes, se não me engano. Esse ano parecia que ele ia se quebrar de novo, né, contra o Flamengo. Infelizmente só ficou 2 semanas afastado e voltou ao crime na última semana. Última semana pré-Brasileirão. E essa parte eu vou defender do Carille. Realmente tinha que tirar esses 3 jogadores, de fato. Isso pra mim o Carille estava certo. Agora as substituições. Paulinho entra Tietê.
concordo. O Tietchan vai agir melhor defensivamente que ele. E o Coutinho, ao invés daquela troca equivalente que eu comento todo jogo, né? Que sai Coutinho e entra Payet. Aqui eu não lembro agora quem entra no lugar do Coutinho até, peço perdão por isso. Mas novamente, é alguém que vai entrar no setor defensivo também. Pior que de verdade eu não lembro, tô tentando puxar aqui na minha memória. Eu sei que depois o Nuno Moreira também vai sair pra entrada do Adson. Vai ser o Nuno pra entrada do Adson. Pra mim tinha que sair o Garré pra entrar o Adson. Na real, o Adson tinha que ser titular já. Mas tudo bem, né? Tá vindo de lesão, não vou contrariar. Pra mim, o time do Vasco titular é o time de hoje, só que tirando o Garré pelo Adson. E o Verratti sai pra entrada do Lucas Oliveira. Ou seja, o Vasco joga com 3 zagueiros. O Vasco ele entra numa retranca. O Vasco é um time que hoje a gente viu defensivamente está mal. Não foi um caso apático do jogo do Santos. Não, realmente a gente defensivamente está mal. Estamos mal. Mesmo estando mal, estamos melhor que no passado? Estamos. Os nossos atletas. Eu não vou comparar João Vitor e Maurício Lemos com o Maicon e Léo Pelé, tá? Desculpa, eu não vou fazer isso. Se você quer comparar e falar que eles são piores, eu acho que você não viu no passado. Desculpa, pra mim é isso. Então, acabou que um time que defensivamente estava mal, o cara ele vai pra retranca e fala: vamos jogar nesses 20 minutos restantes defensivamente. Imagina que você tem um carro que não consegue fazer viagem longa, um carro que não consegue ficar 3 horas andando. O cara ele fala: tá, então 3 horas não consegue, vamos ficar 2 horas e 40, andando com um carro aqui 2 horas e 50. Sabe, é coisa de maluco. Parece que o cara ele não percebeu que o Vasco estava defensivamente mal. De verdade. Eles devem ter treinado isso antes? Tenho certeza que treinaram isso antes. Tenho certeza absoluta. Foda-se. Desculpa o linguajar, foda-se. Não adiantou nada. Então, tanto que acabou novamente, o Vasco toma mais 2 gols, um aos 80 minutos, 78, salvo engano, e o outro aos 88 toma 2 gols de cabeça novamente, um com uma falha do... Eu não vou falar que foi falha do Lucas Oliveira não, desculpa, pô, o cara ele entrou com o Lucas Oliveira tem 1,70 se brincar, ele é o zagueiro mais baixo do time, ele é muito bom, pra mim ele é muito bom, mas ele é muito baixo. É aquilo, né? Ele queria pegar o Lucas Oliveira pra defender do Verratti, sabe? Eu até vi gente comentando isso, que o Verratti ele é um cara que no jogo contra o Atlético Paranaense do ano passado na Copa do Brasil, quando o pessoal do Atlético, né? Que eu tenho H, cruzava na área, era o Verratti que defendia. Só que, de novo, eu não vou comentar que, eu acho que realmente, então podia colocar o Verratti, podia. Mas, galera, é 3 jogos por semana em um mês. Eu não vou defender esse argumento, desculpa. Pra mim, realmente, o Verratti tinha que sair, ponto. Só que podia colocar alguém maior. O ruim é que eu, de verdade, eu não sei quem. O Jair e o Tietchan também não são pessoas altas, eu acho que não tinha quem colocar alto. Então, realmente, pra mim, falando com 3 zagueiros, né, igual jogou, o Lucas Oliveira tinha que estar centralizado. E aí o Maurício Lemos e o João Vitor em cada ponta da zaga, por assim dizer, né? Da grande área. Da pequena área, na verdade. E nisso, não foi falha do Lucas Oliveira, o atacante do Melgar passa por cima, gol de cabeça dele, jogou 78. Nessa hora mostra até o Verratti ali no banco, né? Tudo bem, mídia, futebol, né? Eles querem mostrar o pior, sim. E aos 88 novamente, tudo. E nisso, o Vasco toma esse empate, que tem um gosto amargo, um gosto horrível. E, que nem eu comentei, eu já esperava um empate. De verdade, na altitude, tudo. O jogo do Vasco não foi um jogo bom, defensivamente, ofensivamente eu vou dizer que foi. Realmente eu acho que foi um jogo bem bom até. Só o Garré, eu acho que eu não senti ele participando tanto do jogo. Quando ele tentou participar até eu vou dizer que ele... Não vou dizer que ele comprometeu, mas... As jogadas de ataque do Melgar, algumas vieram de quando ele tentou ajudar. Então, realmente. Mas, dada a situação, foi um jogo crítico pro Vasco. Foi um jogo abaixo. Foi um jogo que, sim, veio de uma falha do Carille. Uma falha na substituição de jogadores, na entrada da substituição de jogadores, não na saída. Na saída, eu vou dizer que ele fez certo, muito certo até o dia. Questão do Nuno Moreira, do Nuno Moreira pelo Adson. Primeiro o Garré pelo Adson.
mas tudo bem. Ali ele não queria atacar mesmo, então tirou 6 por meia dúzia, pra mim tranquilo. Ele não queria atacar, ele queria defender. Ó, eu já disse, eu não sou fã do futebol do Carille. Eu não acho que o Carille vá ser alguém pro Vasco. Mas ele já tá aqui. Ele tem demonstrado evolução sim, eu vou dizer. E hoje foi um jogo atípico, uma falha defensiva monstruosa do Vasco. E sábado agora a gente enfrenta o Corinthians. Corinthians também tá. Corinthians tá com seus dois jogadores, não sei se são os mais importantes, mas dos 5 jogadores mais importantes, o Corinthians tá sem dois, que é o Hugo Souza, o goleiro, baita de um goleiro, inclusive. E o Rodrigo Garro, eu acho que é Rodrigo o nome dele primeiro. É um jogo que dá pra gente ganhar. De verdade. Eu vou tentar ver esse jogo no estádio, inclusive. Acho que talvez abra hoje ou amanhã a venda de ingresso vou tentar pegar. Que eu moro em São Paulo, pra quem não sabe. E qualquer coisa eu falo, Vasquinho ou vai sair sábado à noite, se eu não conseguir ir, né, sábado à noite. Se eu conseguir ir, muito possivelmente ele vai sair domingo no almoço. Então, tudo bem. Mas é isso, pessoal. De verdade, não tem muito mais comentários. Foi outro vídeo que eu fiquei bastante indignado, que é engraçado, porque eu acordei olhando o empate pensando, tudo bem, empatou, era o que eu esperava, tranquilo. Fui ver o jogo, pensei, por que eu fui ver esse jogo? Só serviu pra me deixar com raiva, sendo bem honesto. E então, não esqueçam de dar like, comentar o que acharam do vídeo. Ele acabou ficando bem mais longo do que eu achei que ia ficar. Peço perdão por isso, mas é que realmente eu tive que extravasar um pouquinho hoje também, porque foi um jogo atípico. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre de comentar o que eu posso melhorar, o que vocês acharam do vídeo. E até sábado ou domingo. E vamos Vasco, né? Por favor. Esperamos não voltar ao tabu de 11 anos contra o Corinthians, né? Já ganhamos um e perdemos um ano passado. Vamos tentar ganhar outro agora de novo. Na casa deles ainda. É nóis.